Salve, salve galerinha, bem-vindo ao Descomputando. Seguindo a ideia da sequência de vídeos relacionados à programação C++, hoje a gente vai abordar um conceito muito importante, se não o mais importante, que são as variáveis. Qual a ideia das variáveis, né, pessoal? Para que servem? Como a gente declara isso em C++? Então, lembre-se do nosso logo, curta aí o vídeo, compartilhe, quaisquer dúvidas, postem nos comentários. Então bora lá tentar responder essas simples perguntas aqui, né? Variáveis, qual o conceito? Quais os tipos dela? Como eu declaro variáveis em C++ e alguns exemplos dessas declarações, beleza? Galera, o conceito de variável basicamente é falar para o computador guardar informações em sua memória. Simples assim. Igual você precisa guardar uma roupa em uma gaveta e você sabe como acessar aquela gaveta, o computador também tem uma região para que guarda dados ali, que é denominada memória, e ele consegue recuperar, inserir, deletar dados dessa memória. Variáveis basicamente são isso. Por que são importantes? Quando eu faço uma conta, nem que seja conta mental, eu quero somar dois números. Primeiro de tudo, eu tenho que saber qual o primeiro número. Eu guardo esse primeiro número na minha mente. Eu tenho que saber qual o segundo número. Eu guardo esse segundo número na minha mente. Possivelmente, não entendo da parte fisiológica, mas você guardou em duas regiões diferentes, certo? Porque você se lembra do número 1 e você se lembra do número 2. Você faz a conta e o resultado final você guarda em uma terceira região diferente, certo? Então esse conceito de guardar dados ou poder modificar os dados, deletar os dados, inserir novos dados, é basicamente o conceito de variável. Beleza, galera? Supondo que o nosso computador seja uma gaveta com várias repartições, certo? Quando eu falo para o computador, você vai receber o número 1 e eu preciso que você guarde esse número 1 porque eu vou utilizá-lo em algum segundo momento, em alguma conta, em alguma coisa. O que ele vai fazer? Você vai ter que necessariamente declarar uma variável, tá? Você vai falar para o computador, tá vendo essa caixinha que está disponível aqui, ó? Essa caixinha que está disponível, eu vou chamá-la, então eu vou dar um nome a ela, vou chamar ela de var, é um nome arbitrário. Depois eu vou passar certinho quais as regras para nomes, porque necessariamente você tem que seguir um passo a passo. Alguns símbolos não são permitidos para a declaração de variável. Mas vamos aqui na parte conceitual. Vou falar, computador, essa sua região aqui está livre? Ele vai falar, tá sim. Então, guarda para mim esse número 1 aqui dentro. Então o número 1 vai estar aqui, ó. Como eu falo para acessar esse número 1, se eu quiser recuperá-lo? Eu não dei um nome para essa região de memória? Então, na minha programação, se eu digitar var, eu vou ter o retorno do dado que está ali dentro, ok? Então, caso eu digite var, eu tenho o retorno do dado que está armazenado naquela região de memória. Se eu quiser digitar um número 2, eu preciso necessariamente falar para o computador, armazene esse número 2 aqui, ó, que eu vou te dar como entrada. Aonde ele vai armazenar? Na próxima região de memória livre. No caso, a abstração que a gente está fazendo aqui é como se fosse uma pilha de gavetas livres, tá? Vou armazenar esse 2 nessa região de memória aqui, ó. Mas em algum dado momento você vai precisar recuperar esse valor. Como que você vai dar um nome? Necessariamente você tem que criar um identificador dessa região de memória. Então vamos chamar ele de
var2. Se eu quiser recuperar esse número 2 aqui de dentro, como eu digito? var2. Então, pessoal, perceba que se caso eu quiser somar esses dois números, como você faz essa conta mentalmente? Você recupera esse número 1 da sua memória, você recupera esse número 2 da sua memória, faz a soma e guarda numa terceira região de memória. Se você quiser fazer isso em C++ ou em qualquer outra linguagem, o conceito é o mesmo. Então, necessariamente, o número 1 está numa região de memória denominada var, que é o identificador dele. A gente digitou o número 2, ele foi para uma outra região de memória, o computador está guardando esses números lá. Se eu quiser somar esses caras e o resultado dele apresentar na tela, como que eu faço? O resultado também tem que ter uma região de memória, porque eu posso querer acessar esse resultado em um segundo momento, em um terceiro momento. Então, somei 1 mais 2, o resultado é 3. Esse resultado necessariamente eu vou querer guardar em uma região de memória diferente. Então eu vou ter que criar uma variável nova. Aí o computador vai lá, ele é responsável por gerenciar essas gavetas livres aqui. Vai falar assim, cara, se você criar uma variável, essa região de memória está livre, pode criá-la. Então o 3 vai vir aqui. Obviamente, eu tenho que dar um identificador, certo? Para ela, para eu conseguir reaver esse dado que está guardado na memória. Respondendo aqui a nossa simples pergunta, qual o conceito? O conceito é um local livre na memória do computador para armazenar dados a fim de recuperar, inserir e ou deletar dados. Então, pense sempre que uma variável é como uma gaveta. Você sabe que pode guardar coisas lá dentro e também você sabe o tipo de coisa que está lá dentro. Então, galera, perceba que eu já estou falando aqui relacionado a tipo. Voltando ao nosso assunto aqui, ó, e já tentando responder a nossa próxima pergunta, toda e qualquer variável possui um tipo atrelado a ela, certo? Então, supondo que a nossa memória esteja aqui, essas gavetas estejam livres, disponíveis para ser colocados os dados. A gente vai inserir um número 1 aqui. Beleza? Então, joguei lá para o computador, falei, ô computador, guarda esse número 1 para mim. Ele necessariamente vai falar assim, olha, eu tenho essa região de memória, está livre, você tem que criar um identificador para ela, vou chamá-la de var, mas além disso você também tem que falar para mim o que você vai guardar dentro de var, certo? No caso, a gente está querendo guardar um número, e esse número é inteiro. Então, nada mais conveniente de chamar o tipo do nosso var de int. Então, essa região de memória vai ser um int var. Beleza? Isso aqui, galera, é uma declaração de variável do tipo inteira. Beleza? O que significa isso? Significa que você está falando para o computador que nessa região de memória, a qual você identificou como sendo var, vai estar preparado para receber um número inteiro. Além disso, se eu quiser inserir um número com casas decimais, como eu faço isso? Ele é um número inteiro? Não. A linguagem C++, assim como as outras, está preparado para receber isso.
Então, supondo que a gente, em algum dado momento, nós vamos precisar calcular, sei lá, o comprimento de uma circunferência, né? A gente vai guardar o número π, 3.14. Como a gente vai falar? Computador, guarda para mim esse número π aí em uma região de memória livre. Então ele vai falar, cara, você pode guardar aqui. Fala para mim como você quer chamar esse cara. Eu vou chamar de π, simples, certo? E que tipo que ele é? Ele tem casas decimais, certo? Casa decimal em C++ ou em qualquer outro tipo de linguagem é denominada por float. Tá? Então isso aqui é uma declaração de variável do tipo decimal, ou seja, números com vírgulas. Beleza, galera? Então, de forma rápida, eu abordei para vocês que variável é uma gavetinha, uma região de memória do computador onde eu posso acessar, excluir, inserir novos valores. Necessariamente, essa variável, essa região de memória tem que ter um identificador, certo? Um identificador, qual o nome que ela vai ter. E também tem que ter um tipo. Nesse caso, se eu quiser receber um número inteiro, o tipo é int. Nesse caso, se eu quiser receber um tipo com vírgula, o tipo é float. Beleza? Simples assim. E se eu quiser receber um número, não um número, desculpa, mas uma letra, a gente também está preparado para isso. Supondo nesse caso apenas uma letra, tá pessoal? Um caractere. A gente não vai abordar ainda nomes compostos ou com mais de uma letra, que isso vai ser um conceito a seguir que eu vou passar para vocês, que é vetores de caracteres, tá? Mas já antecipando um pouco o assunto, se eu quiser falar, digitei uma letra A aqui, eu vou precisar que o computador armazene essa letra A. Você vai falar para ele, essa letra A está disponível nessa região aqui, o identificador dela vai se chamar CT de caractere, tá? E o tipo dela é um caractere, ou seja, o tipo vai ser char. Beleza, galera? Então, o que é isso aqui? Declaração de variável do tipo caractere, ou seja, letras, símbolos, tá bom? Então, que tipo que a gente aprendeu aqui? Tipo int, responsável por armazenar valores inteiros. tipo float, Responsável por armazenar valores com casas decimais. e tipo char, Responsável por armazenar valores de caracteres. Porém, inicialmente aqui, nesse primeiro momento a gente consegue armazenar apenas um caractere, tá? Apenas um símbolo. Seja ele a letra A, B, C, D, ponto e vírgula, dois pontos, enfim, porcentagem, etc. Beleza? No nosso exemplo abaixo, aqui que a gente estava desenhando, eu já cantei a bola para vocês e falei que toda variável tem que ter um tipo e um identificador, certo? Então, como eu declaro uma variável inteira? Simples. Ela não é do tipo inteira? Então, eu vou lá falar int, sempre em minúsculo, beleza? Espaço, qual o identificador, qual o nome que ela vai ter? Var 1, ok? Ponto e vírgula.
Isso em C++ ou em qualquer outro tipo de linguagem, seja Java, .NET, etc., representa uma variável cujo nome dela é var1 e o tipo dela é int. Ela está preparada para armazenar um valor do tipo inteiro, beleza? Declarando uma variável para números decimais. Que tipo que ela tem que ser? Float, porque é um número com casas decimais. E o identificador, qual o nome que eu vou dar para ela? var2. E como declaro uma variável para caractere? Character, ok? var3. Então, pessoal, aqui são 3 exemplos rápidos dos 3 principais tipos de variáveis que a gente tem em linguagem de programação, tá? Se atentem a algumas regrinhas aqui, ó. Tá bom? Então vamos abrir o Code Blocks aqui e eu vou te dar uma ideia de como declarar uma variável diretamente no código nosso em C++. Então a gente está aqui. Vamos criar um novo, né? Lembra, criar, create new project, console application, C++, vou dar um nome, EZ2, variáveis, enter, vou dar um finish e ele abriu. Automaticamente ele cria essa estrutura pra gente, né? Essa é a estrutura básica de um código C++. Lembra dos nossos comentários? Vou criar um comentário aqui, ó. Região de variáveis. Normalmente, quando você está iniciando em programação, em C++ ou em qualquer outra linguagem, principalmente programação estruturada, lembra que começa aqui da primeira linha e termina sempre no final? Sempre a região primeira aqui, né? Esse primeiro espaço a gente deixa para declarar nossas variáveis. Então, supondo que o nosso programa vá receber 2 números inteiros. Então, eu vou falar assim, ó, C++, o computador, prepara uma região de memória que vai receber um número inteiro. Então, int, tudo em minúsculo, var1, ponto e vírgula. Isso é declarar uma variável inteira, cujo nome dela é var1. Int, var2, ponto e vírgula. Declarei uma segunda variável do tipo inteira, chamada var2. Posso falar também para receber números com casas decimais. Float, minúsculo, var3. E posso falar que uma outra quarta variável vai se receber um tipo caractere, uma única letra. Então, var4. Perceba que os nomes são sempre diferentes, tá? Caso for nomes iguais, vai conflitar, tá bom? Ele vai te gerar um erro aí. Então, se eu executar esse programa, ele construiu, não teve erro nenhum, demorou apenas segundos para compilar o nosso projeto. É óbvio que esse projeto não faz nada, né? Mas eu posso então já dar um cout aqui. Este programa declara variáveis. Lembra do /n, ponto e vírgula. Se eu compilar isso aqui, espera aí que eu tô com um errinho aqui que nem eu tô entendendo. Vamos ver aqui. Acho que está relacionado ao meu ambiente. Então, pessoal, voltando aqui, declarei 4 variáveis, compilei o nosso projeto, havia pedido para mostrar na tela esta frase aqui, beleza? Então ele mostrou na tela essa frase, tá? Sem problema algum, porém as variáveis não são impressas, as variáveis são, vamos dizer assim, ocultas, elas ficam embaixo do capô do nosso projeto, tá bom? Elas são responsáveis apenas por armazenar números, letras, etc. na memória, tá bom? Então, essa é uma introdução rápida de variáveis, espero que vocês tenham curtido. Na próxima videoaula, eu já vou começar a inserir conceitos de como insiro dados e recupero dados
dessas variáveis que a gente acabou de criar. Fechou, galera? Então curtam aí, compartilhem e até uma próxima. Valeu!